Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer o meu primeiro vlog de estudos, então eu não sei muito bem como é que faz isso, mas aí a gente vai fazendo, vai dando certo. Eu já tô aqui com minhas coisinhas, já tô com o caderno, porque normalmente eu faço anotações no tablet, sendo que hoje ele tá usando pra gravar, porque meu telefone não tá funcionando muito bem, e aí eu botei ele pra gravar. Então eu vou fazer as anotações por aqui, então vocês vão vendo muito bem como é que eu vou fazendo. Hoje é uma quarta-feira, 8h10 da manhã, então eu tava prevista para iniciar os estudos de 8 horas, mas 8h10 eu tô iniciando aqui. Então eu estudei um pouquinho, segunda-feira eu também estudei um pouquinho, porque agora, nesse início, então nesses primeiros meses eu estou estudando mais para nivelar a base. Hoje eu vou estudar um pouquinho de biologia. Então, agora de manhã eu vou gravar mais os meus estudos. À tarde eu não sei se eu vou gravar, porque eu tenho uns negócios pra fazer de tarde. Mas, em resumo, de tarde não vou fazer muita coisa. Eu vou fazer só questões mesmo dos conteúdos que eu tô estudando agora e dos conteúdos que eu já estudei. E também eu vou pegar as minhas provas, estão até aqui elas. Então, as minhas provas do Enem, que já era pra eu ter feito isso há anos, vou pegar elas. Já fiz isso de natureza, mas não fiz as outras matérias. Então, eu vou pegar elas e corrigir, vendo quais são os assuntos que eu estou com mais dificuldade, pra focar muito nisso também. Mas agora, de início, eu vou focar mais na base. E é isso daí. Hoje, quando eu acordei, eu já fiz uma leitura, não sei se vocês têm esse costume, mas eu normalmente acordo e já faço uma leitura. E as minhas leituras estão sendo feitas mais ou menos com base no Enem. E esse livro aqui, um capítulo desse livro, que é O Mundo de Sofia, ele fala um pouquinho sobre filosofia. Eu recomendo vocês lerem um pouquinho sobre ele. Ele é um livro muito bom. E aí, se vocês tiverem mais dicas assim de livros pra eu ler, porque com essa vibe mais de Enem, eu gostaria de ter essas dicas aqui, porque eu vou ler esse daqui, O Mundo de Sofia, e depois eu vou ler O Gênio Egoísta, que fala um pouquinho de biologia. Depois eu não sei mais o que ler em relação a isso. Eu queria muito ler coisas nesse nicho de Enem, então pode ser de história, de geografia, de filosofia, de física, de química e assim por diante. Então vocês podem deixar aqui as ideias para mim, por favor, que eu estou precisando disso. Mas em resumo, hoje eu vou estudar biologia, vou estudar também história, a história que eu vou estudar hoje. Ontem eu estudei história do Brasil, história geral, e hoje eu vou estudar história do Brasil. Ontem eu estudei sobre Roma. Então, vi o Império Romano, tudo aquilo que aconteceu. Sendo que eu não fiz ontem o quê? A melhor parte, que é as questões. Ontem eu não fiz as questões sobre Roma. Então, hoje eu vou fazer aqui, vou abrir o ChatGPT. E aí eu vou resolver, pedir para eles fazerem 10 questões com base no que é cobrado no Enem, para eu fixar o conteúdo de Roma. E aí eu vou aqui mostrando para vocês como é que eu vou fazendo e tudo mais. Estudar biologia, como eu falei, e estudar sobre história do Brasil. Nessa parte da manhã, como eu falei, eu vou estudar de manhã e de tarde eu vou fazer esse negócio das questões do Enem. Vou ver se eu gravo pra vocês e também vou fixar, vou resolver as questões sobre esses assuntos. Porque, tipo, hoje, como eu não resolvi ontem as questões de Roma, eu vou resolver hoje com o ChatGPT, mas mais tarde eu vou resolver essas questões com a plataforma que eu tenho, que eu não sei se vocês sabem, mas ano passado, quando eu tava estudando, eu assinei uma plataforma. E aí que é a Promedicina, que é essa plataforma aqui, eu gosto muito dessa plataforma, pra falar a verdade. Eu não acompanho muito bem as aulas, eu faço mais o meu horário, vejo mais as coisas que eu tenho dificuldade, mas tem algumas coisas que são muito boas. Se vocês quiserem, depois eu posso trazer um pouquinho falando sobre ela, mas essa daqui é a que eu tenho, e aí eu pego mais ela pra resolver questões, e aí eu resolvo mais questões de todos os vestibulares possíveis, mesmo fazendo só o Enem. Mas a gente vai fazendo isso e vai vendo o que é que vai dando. Espero que esse ano eu consiga acertar muito mais questões. Então, hoje eu vou fazer, em resumo, eu vou fazer isso. Vou estudar primeiro biologia, depois eu faço algumas questõezinhas de biologia, mas as questões de biologia eu já faço do próprio Enem. E depois eu vou estudar história durante essa manhã. Então minha manhã vai ser, em resumo, isso daqui. E aí a cada vez que eu estiver parando, eu volto aqui para falar um pouquinho sobre o que é que eu vou fazer, essas coisas assim. Agora eu irei fazer as questõezinhas sobre Roma. Então vamos aqui. Eu não sei se vocês conhecem, se vocês sabem fazer as questões pelo ChatGPT, mas eu gosto muito de usar essa plataforma para estudos mesmo. Então eu recomendo para todo mundo que for usar para
qualquer outra coisa, vocês usam pra qualquer outra coisa, mas recomendo usar um pouquinho sobre estudos. Pronto, gente, terminei aqui de fazer as questões. Resolvi algumas questõezinhas aqui, como eu falei pra vocês, o ChatGPT fez 10 questões e eu resolvi 10 questões. E aí, o que acontece? Dessas 10 questões, eu errei apenas 2. Uma, eu errei porque eu não sabia o que era uma palavra. E eu tenho muito esse problema, tenho até que fazer um caderninho de erros de humanas com as palavras, pra botar lá as palavras que mais caem, pra eu não acabar errando questões porque eu não sei o significado da palavra. Então, eu errei por isso. E a 9, eu errei a questão 9 também, eu errei, não sei porquê. Não sei porque eu errei essa 9, eu realmente não sabia. Essa questãozinha que eu não sabia. Então, em resumo, eu acertei 8 questões e errei apenas 2 questões sobre o Império Romano. Depois eu vou dar uma analisada melhor, mas eu vejo que essa questão 9 ela é muito específica, então ela não cairia no Enem da forma que tá aqui, porque o Enem tem mais contextos e tal. Então ela também não cairia aqui dessa maneira que caiu. Mas foram questões fáceis, era mais para fixação de conteúdo. Então foi bom essas questões, depois eu vou resolver mais questões. Como eu falei, a parte da tarde eu não vou ter como gravar para vocês, até porque aqui também fica muito barulho, além de eu ter que resolver essas coisas, aqui vai ficar muito barulho e a tarde vai ser muito corrida, porque eu tenho que fazer esse negócio da prova do Enem, vou fazer algumas questões, vou fazer meu crochê, vou sair e tem muitas coisas pra fazer. Então talvez eu não tenha como gravar pra vocês de tarde, só se eu conseguir mesmo gravar, mas provavelmente não, ou acho que vou subir esse daqui vai ser só o vlog de estudos pela manhã. Depois, se vocês quiserem, eu gravo pra vocês como é o estudo pela tarde e assim por diante. Mas a gente vai vendo. E agora eu vou iniciar meus estudos de biologia. Eu não sei vocês, mas eu adoro biologia. Eu adoro química. Física eu tenho uma certa antipatia, mas foi outras histórias aí que aconteceu comigo, que eu acabei criando bloqueio com física, mas eu estou começando a passar um pouquinho disso daí e vai dar certo. Mas biologia, eu adoro biologia. E aí eu vou ver agora um pouquinho sobre biologia, tô estudando essa parte de células. E eu vou ver as aulas, vocês vão ver também eu pegando o telefone pra gravar o áudio, porque eu gravo o áudio no grupo do WhatsApp que eu tenho. Eu gravo esse áudio pra fixar o conteúdo mesmo. Então, agora eu vou pra biologia e volto daqui a pouco com vocês. Gente, terminei aqui os meus estudos de biologia. Eu vi mais uma revisão mesmo das coisas que eu preciso saber para dar continuidade para a biologia. Então eu vi o que era a célula, tudo que funciona, bioquímica, aí eu vi as organelas que tem na célula, mas tudo mais por cima, só para relembrar, porque eu já tinha visto isso, só para relembrar mesmo. Então eu vi com o professor Vitor, essa aula tá disponível lá no canal do Humberto Manarino. Eu adoro as aulas que tá lá, então eu sempre vejo por lá. Isso me ajudou muito no Enem. Então eu fiz isso daqui, vi um pouquinho sobre o que era moléculas inorgânicas, orgânicas. Aí eu fui ver as proteínas, os lipídios, os carboidratos, eu vi os transportes de membrana e as organelas. Então eu fiz um resumo total do que eu vi. E aí vocês estavam vendo, né? Eu tava no telefone, eu tava falando aqui o que eu tinha entendido, então eu trouxe aqui um pouquinho sobre o que eu entendia e eu sempre gosto de botar isso no WhatsApp para fixar melhor na minha cabeça tudo que eu entendi. Quando eu explico, eu fixo melhor. Então, foi isso que eu fiz agora.
eu não vou resolver as questões nesse momento. Como eu disse, eu vou deixar para resolver as questões lá para de tarde. Então eu passei mais de 1 hora para resolver, para estudar essa parte aqui desses resumos. Eu vou fazer depois mais questões. Eu tô pensando em fazer primeiro umas questõezinhas do ChatGPT em relação a isso, porque como foi só uma revisão, não tem nada muito aprofundado. Então eu acho que eu vou fazer isso. Então eu fiquei muito tempo estudando essa parte. Deu certo, entendi, compreendi e já posso ir para as outras aulas para entender melhor como é que funciona cada uma das partes do nosso corpo. E é muito interessante porque eu comecei a ver como é que as coisas funcionam no nosso corpo e isso é incrível. Eu acho, particularmente, eu acho isso tudo maravilhoso. Eu adoro saber como é que funcionam as coisas. E é muito legal porque ele estava relacionando um pouquinho as coisas que acontecem na química ali, porque tá tudo relacionado, né? Biologia, química e física são coisas que estão sempre muito relacionadas. Então eu gostei muito da aula. Recomendo para vocês assistirem ela. E agora eu vou ver um pouquinho sobre história do Brasil. Assim como vi aqui, tem um professor na plataforma do Pro que eu gosto muito dele. Na verdade tem mais de um de história. Só que eu não quero ver por lá. Eu vou ver pelo outro canal que eu gosto, que é o canal Parabólica. Esse canal eu gosto muito de ver as aulas por aqui. Eu vou ver agora essas aulas, depois vocês vão ver, eu vou novamente e aí eu volto aqui para falar como é que foi os estudos agora pela manhã, né? Porque já vai dar 10 horas e daqui a pouco eu volto para falar um pouquinho sobre como é que foi essa manhã de estudos, ok, gente? Então vamos lá para os estudos. Gente, agora já são 11 horas. Terminei de estudar, eu estudei um pouquinho sobre as capitanias hereditárias, Brasil colônia como um todo. E aí eu fui estudando, ficou faltando algumas partes ainda da parte colonial, mas eu estudei até as capitanias hereditárias do governo geral, né, quando começou a surgir. Eu esqueci de gravar pra vocês, eu gravando a aula pra mandar, né, que eu sempre gravo no WhatsApp. E eu esqueci também de gravar, eu fiz umas questõezinhas sobre esse assunto de história no ChatGPT, pedi pra ele fazer, e aí eu fiz, inclusive acertei 9 de 10 questões, errei apenas uma, mas já vi qual foi o meu erro, foi falta de atenção mesmo, era uma coisa bem específica, e aí eu não tava sabendo, mas essas coisas específicas o Enem não cobra tanto, né, então já é uma parte boa. Mas agora pela manhã, como eu já disse, né, eu almoço cedo, então como são 11 horas, vou parar por agora pra ir almoçar. Aí de tarde eu não vou conseguir gravar pra vocês, mas fica aí o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa minha rotina de estudos. Eu não sei muito bem como é que grava um vlog, ainda mais que eu não tenho o meu telefone como suporte, porque ele não tá funcionando essas partes. Eu quero que vocês contem aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês querem mais vídeos desse tipo, de mais vlogs, se vocês têm recomendação para livros, que eu falei pra vocês, né, sobre os livros. Então deixem aqui as suas opiniões sobre as coisas. Inclusive, olha aqui, olha, na minha parede do meu quarto eu amo matemática, gosto muito de matemática, como vocês sabem. Mas deixem aí nos comentários o que é que vocês acharam sobre o vídeo, como é que vocês estão estudando, se vocês já começaram a estudar, o que é que vocês me recomendam também e coisas a mais sobre vlog, essas coisas. Então pode deixar aqui vídeos que vocês querem que eu grave. Então não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos assim, mais vlogs, mais vídeos sobre Enem e meus estudos. Então é isso, tchau, tchau e até a próxima!